Linguagem do amor número 1. Contacto físico. Samantha está no 5º ano e a sua família mudou-se recentemente para uma nova comunidade. Este ano tem sido difícil, a mudança e fazer novas amizades. Na minha antiga escola eu conhecia toda a gente e toda a gente me conhecia. Quando lhe perguntámos se alguma vez ela sentira que os seus pais não a amavam porque a tiraram da antiga escola e cidade, Samantha disse: não, eu nunca pensei que eles fizessem isso de propósito. Eu sei que eles me amam, porque dão-me sempre montes de abraços e beijos. Eu gostava que não tivéssemos de mudar, mas eu sei que o trabalho do papai é importante. A linguagem do amor de Samantha é o contacto físico. Todo aquele contacto diz-lhe que o papá e a mamã a amam. Abraços e beijos são a forma mais comum de falar esta linguagem de amor, mas também há outras formas. Um pai atirava ao ar o seu filho de 1 ano, anda à solta sem parar com a sua filha de 7 anos, que ri perdidamente, uma mãe que lê uma história com a filha de 3 anos no colo. Tais atividades de contacto físico acontecem entre pais e filhos, mas não com tanta frequência quanto poderíamos imaginar. Estudos indicam que muitos pais tocam os seus filhos apenas quando necessário, quando estão a vesti-los ou despilos, quando os sentam no automóvel ou quando os levam para a cama. Parece que muitos pais não têm consciência da necessidade que os seus filhos sentem de serem tocados e de quão facilmente podem usar o contacto físico para manter os depósitos emocionais dos seus filhos cheios de amor incondicional. O contacto físico é a linguagem do amor mais fácil de utilizar incondicionalmente, porque os pais não precisam de uma ocasião ou desculpa especial para o fazer. Eles têm oportunidades quase constantes de transferir amor para o coração de uma criança através de abraços e beijos. A linguagem de contacto físico não está limitada a abraços e beijos. Ela também inclui qualquer tipo de contacto físico. Mesmo quando estão ocupados, os pais podem facilmente tocar uma criança suavemente nas costas, no braço ou no ombro. Apesar de alguns pais serem bastante expressivos, outros quase evitam tocar nos filhos. Muitas vezes este contacto físico limitado acontece porque os pais simplesmente não têm consciência do seu padrão comportamental ou não sabem como mudá-lo. Muitos deles ficam felizes por aprender como demonstrar amor de forma tão básica. Fred estava preocupado com a sua relação com a filha de 4 anos, Janie, porque ela se afastava e parecia evitar estar com ele. Fred tinha um grande coração, mas era muito reservado e guardava habitualmente para si os seus sentimentos. Sempre se sentira desconfortável em exprimir as suas emoções através do contacto físico. No entanto, porque queria tanto estar próximo de Janie, estava disposto a fazer algumas mudanças e começou a demonstrar amor por ela através de um leve toque no braço, nas costas ou nos ombros da filha. Gradualmente foi utilizando esta linguagem do amor cada vez mais e acabou por ser capaz de abraçar e beijar a sua querida filha sem sentir qualquer desconforto. Esta mudança não foi fácil para Fred, mas à medida que se tornou mais expressivo, descobriu que Janie necessitava de quantidades extraordinárias de afeto paternal. Se não o recebesse, ela virava-se contra ele, revoltada. Fred acabou por compreender como a falta de afeto da sua parte poderia distorcer as relações de Janie com outros elementos masculinos mais tarde na sua vida. A necessidade de contacto físico de uma criança pequena. Fred descobriu o poder desta linguagem do amor em particular. Em anos recentes, muitos estudos chegaram à mesma conclusão. Os bebés que são pegados ao colo, abraçados e beijados, desenvolvem uma vida emocional mais saudável do que aqueles que são deixados durante longos períodos de tempo sem contacto físico. O contacto físico é uma das mais fortes vozes do amor. Ele grita: "Eu amo-te". A importância de tocar as crianças não constitui uma noção moderna. No primeiro século depois de Cristo, os hebreus que viviam na Palestina levaram os seus filhos até Jesus para que ele os tocasse. O escritor Marcos conta que os discípulos de Jesus repreenderam os pais, pensando que o seu mestre estava demasiado ocupado com assuntos importantes para despender tempo com crianças. Jesus, indignado, disse aos seus discípulos: "Deixem as crianças vir ter comigo. Não as estorvem, pois o reino de Deus é dos que são como elas. Lembrem-se disto: quem não for como uma criança para aceitar o reino de Deus, não entrará nele."
Depois tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre elas e abençoou-as. O leitor aprenderá a detectar a principal linguagem do amor do seu filho no capítulo 7. Pode não ser contacto físico, mas isso não importa. Todas as crianças necessitam de ser tocadas e pais sensatos, em muitas culturas, reconhecem a importância de ter contacto físico com os seus filhos. Eles também reconhecem a necessidade de os seus filhos receberem o toque terno de outros adultos importantes, tais como avós, professores ou líderes religiosos. Sim, aqueles que falam a linguagem do amor através do contacto físico precisam de maior contacto. Mas todas as crianças precisam de abraços e carícias por parte dos adultos para sentirem a verdade na expressão eu amo-te. Muitas pessoas evitam formas saudáveis de tocar as crianças com o receio da questão dos abusos sexuais. E isto é triste. Talvez o medo o tenha impedido de recorrer a uma das mais naturais expressões de amor. Sim, nós sabemos que alguns adultos se envolvem em comportamentos sexuais distorcidos e obsessivos. Tais criminosos deveriam ser julgados e severamente punidos. Contudo, ninguém que abrace uma criança deveria ser suspeito de ser pedófilo. Poderemos ter de tomar certas precauções, mas não devemos permitir que o medo de sermos acusados nos impeça de demonstrações adequadas de afetos. O leitor deve sentir-se à vontade para abraçar e beijar os seus filhos, os seus familiares e as crianças que fazem parte do seu círculo de influência. O toque ao longo do crescimento. Os nossos bebés. Os nossos filhos necessitam de muitos contactos físicos durante os seus primeiros anos de vida. Felizmente que pegar ao colo e acariciar um bebê parece algo quase instintivo para as mães, e em muitas culturas os pais também participam ativamente no ato de dar afeto. Contudo, na América tão atarefada, por vezes os pais não tocam os seus filhos, tanto quanto os seus próprios pais costumavam fazê-lo. Eles trabalham longas horas e com frequência chegam a casa cansados. Se a mãe trabalha, ela deve certificar-se de que a mãe substituta está disponível e é capaz de tocar. Será a criança tocada de uma forma cheia de amor durante o dia ou será deixada no berço sozinha e mal amada? Nos cuidados a crianças, um bebê merece toques amorosos e ternos, seja ao mudar a fralda, na hora da refeição ou quando pegamos neles. Até um bebê é capaz de distinguir toques doces de severos ou irritantes. Os pais deveriam envidar todos os esforços para garantir o tratamento amoroso dos seus filhos durante as horas em que estão longe deles. À medida que um bebê cresce e se torna mais ativo, a necessidade de contacto físico não diminui. Abraços e beijos, lutas no chão, andar às cavalitas e outras formas de contacto amoroso e brincalhão são vitais para o desenvolvimento emocional da criança. As crianças necessitam todos os dias de muitos toques com significado e os pais devem fazer por tudo para prestar estas expressões de amor. Se por natureza o leitor não é alguém que gosta de abraçar, pode sentir que está conscientemente a ir contra a sua tendência natural, mas pode aprender a fazê-lo. Quando compreendemos a importância de tocar amorosamente os nossos filhos, sentimos-nos motivados a mudar. Tanto os rapazes como as raparigas necessitam de afeto físico, embora os rapazes mais pequenos recebam com frequência menos do que as raparigas. Há muitas razões que explicam tal facto, mas a mais comum é que os pais sentem que o afeto físico pode de alguma forma efeminar o rapaz. Claro que isto não é verdade. A realidade é que quanto mais os pais mantiverem o depósito emocional cheio, mais saudável a autoestima e a identidade sexual da criança serão. O seu filho em idade escolar. Quando o seu filho vai para a escola pela primeira vez, continua a ter uma necessidade desesperada de contacto físico. Um abraço pela manhã, quando sai de casa, pode constituir a diferença entre segurança e insegurança emocional durante o resto do dia. Um abraço quando ele chega ao fim do dia à casa pode determinar se o seu filho terá um serão tranquilo de atividade mental e física positiva ou se fará um esforço indisciplinado para ter sua atenção. Porquê? As crianças estão a ter novas experiências na escola todos os dias e sentem emoções positivas e negativas em relação aos professores e aos colegas. Assim, o lar deve ser um abrigo, o lugar onde o amor é seguro. Lembre-se, o contacto físico é uma das mais fortes linguagens do amor.
Se essa linguagem for falada de uma forma natural e agradável, o seu filho sentir-se-á mais confortável e ser-lhe-á mais fácil comunicar com os outros. Mas eu tenho 2 rapazes e à medida que vão crescendo têm menos necessidade de afeto, especialmente de contacto físico, podem argumentar alguns pais. Isso não é verdade. Todas as crianças necessitam de contacto físico durante toda a infância e adolescência. Muitos rapazes entre os 7 e os 9 anos passam por uma fase em que resistem ao toque afetivo, mas apesar disso necessitam de contacto físico. A tendência deles é para contactos mais vigorosos, como por exemplo andar à luta, aos empurrões e encontrões a fingir que se batem, abraços muito apertados, cumprimentos do tipo dá cá 5 e outros. As raparigas também gostam deste tipo de contacto físico, mas não resistem aos toques externos, porque, ao contrário dos rapazes, elas não passam pela fase de resistência ao afeto. Muito do contacto físico nesta fase da vida de uma criança surge através de jogos. Basquetebol, futebol americano e futebol são todos eles desportos de contacto. Quando jogam no quintal da casa, o leitor e os seus filhos estão a combinar tempo de qualidade com contacto físico. Mas o toque não deve ficar limitado a este tipo de brincadeiras. Passar a mão pelo cabelo do seu filho, tocá-lo no ombro ou no braço, dar-lhe uma palmadinha nas costas ou na perna, juntamente com algumas palavras de encorajamento. Tudo isto constitui expressões de amor cheias de significado para uma criança em crescimento. Uma das formas preferidas de contacto físico para muitos pais é segurar uma criança ao colo enquanto lhe leem uma história. Isto permite aos pais manter contacto físico durante períodos de tempo mais longos, algo repleto de significado para a criança e que se transforma numa memória para toda a vida. Outros momentos em que o contacto físico é importante para uma criança é quando ela está doente, física ou emocionalmente magoada, cansada ou quando algo divertido ou triste aconteceu. Os pais têm de se certificar que tratam os rapazes da mesma forma que as raparigas nestes momentos. Muitos rapazes têm tendência para considerar o afeto físico como algo feminino durante alguns períodos do seu desenvolvimento. Sempre que eles resistirem, é mais fácil para os pais manterem maior distância deles. Além disso, alguns adultos consideram os rapazes menos cativantes em determinadas fases. Se os pais sentirem tais sentimentos, é importante que lhes resistam, avancem e deem aos rapazes o contacto físico de que eles necessitam, mesmo se agirem como se não quisessem. Uma criança que se aproxima da adolescência. Durante os primeiros anos de escolaridade do seu filho, é essencial que o leitor mantenha presente na sua mente que está a prepará-lo para a parte mais difícil da infância, a adolescência. Quando uma criança ainda é pequena, é relativamente fácil encher-lhe o depósito emocional. Claro que este se esvazia muito rapidamente e deve ser reatestado. À medida que a criança cresce, esse depósito emocional cresce com ela e mantê-lo cheio torna-se mais difícil. Provavelmente esse rapaz tornar-se-á maior que você, mais forte e mais esperto. Basta perguntar-lhe. E a sua filha tornar-se-á uma linda pessoa, quase adulta, que é mais esperta e mais inteligente do que você. Continue a encher-lhes o depósito com amor, mesmo quando eles não lhe dão sinais das suas necessidades. Enquanto os rapazes que se aproximam da adolescência podem afastar-se do contacto físico, temendo que isso é demasiado feminino, as raparigas poderão sentir o pai a afastar-se. Se quer preparar adequadamente a sua filha pré-adolescente para o futuro, não se retraia do contacto físico. Eis porquê. Durante a fase pré-adolescente, as raparigas têm uma necessidade especial de expressões de amor do seu pai. Ao contrário dos rapazes, a importância de ser assegurada do seu amor incondicional aumenta no caso das raparigas e parece atingir o zénite por volta dos 11 anos. Uma das razões para esta necessidade especial é que, regra geral, as mães dão mais afeto físico nesta fase do que os pais. Se lhe fosse dado a observar um grupo de meninas do 6º ano da escola, veria a diferença entre aquelas que estão preparadas para a adolescência e as que ainda lutam com dificuldades. À medida que uma rapariga se aproxima desta delicada fase da sua vida, ela sabe intuitivamente que precisa de se sentir bem com ela própria. Ela também sabe inconscientemente que precisa ter uma boa identidade sexual, de forma a enfrentar os anos que se aproximam.
é fundamental que ela se sinta valiosa enquanto mulher. Ao observar as raparigas, verá que algumas têm dificuldade em se relacionarem com o sexo oposto. Elas são tímidas ou introvertidas quando estão junto de rapazes, ou podem namoriscar e ser até sedutoras. Apesar de os rapazes até gostarem de namoriscar com uma rapariga atraente, não lhe dão muita importância e normalmente até a ridicularizam em privado. Contudo, a verdadeira agonia para esta rapariga não é apenas a sua reputação, mas sim as suas relações correntes com outras raparigas. Elas tendem a ficar ressentidas com ela por causa do seu comportamento com os rapazes. Nesta idade, ter amizades normais e de apoio com outras raparigas é muito mais importante do que dar-se bem com os rapazes. Estas amizades estabelecem ainda um padrão para toda a vida. Algumas dessas raparigas que o leitor observa não apresentam um comportamento estranho para com os rapazes. Elas podem simplesmente estar a ser iguais a elas próprias devido à sua autoestima saudável e identidade sexual. Os padrões de comportamento são consistentes e estáveis, estejam elas a interagir com a estrela da equipa de futebol do liceu ou com um rapaz tímido e hesitante. Notará também que os rapazes as têm em grande conta. Contudo, o melhor de tudo é que elas mantêm relacionamentos íntimos, de apoio e cheios de significado com as outras raparigas. As raparigas com uma autoestima e identidade sexual fortes e saudáveis são capazes de suportar melhor a pressão negativa das suas iguais. Elas são mais capazes de se agarrar aos padrões morais que lhes foram ensinados em casa e estão mais bem preparadas para pensarem pelas suas próprias cabeças. O que faz a diferença nestas raparigas? Algumas delas têm tais problemas no relacionamento com os seus semelhantes, enquanto outras dão-se lindamente com todas. O leitor adivinhou. O depósito emocional do amor. A maioria das que não têm este tipo de problemas têm um pai que participa no atestar do depósito emocional. Contudo, se uma rapariga não tiver um pai presente em casa, em tudo está perdido. Ela poderá encontrar um bom substituto para a figura paterna num avô ou num tio. Muitas raparigas sem pai crescem e tornam-se mulheres saudáveis em todos os sentidos. O seu adolescente e o contacto físico. Quando o seu filho ou filha entra na adolescência, é importante que lhe demonstre amor de formas positivas, assim como nos momentos e lugares certos. As mães nunca devem abraçar os filhos na presença dos seus amigos ou colegas. Ele está a tentar desenvolver a sua própria identidade independente e tal comportamento deixa-o embaraçado. É também provável que ele se transforme mais tarde num alvo de piadas. Contudo, ao final do dia, na privacidade do lar, depois de o filho ter tido um treino de futebol duro, o abraço da mãe pode facilmente ser recebido como uma expressão de amor. Alguns pais evitam abraçar e beijar as suas filhas adolescentes, sentindo que isso é inapropriado nessa fase. Na verdade, é exatamente o oposto. Uma adolescente precisa dos abraços e beijos do pai, mas se ele se esquivar, provavelmente ela procurará contacto físico junto de outro elemento masculino, e com frequência de uma forma pouco saudável. A não ser que uma rapariga tome a iniciativa de dar um abraço em público, está certo o pai conter-se, mas em casa pode tomar a iniciativa. Os adolescentes consideram os abraços e os beijos, assim como outras formas de contacto cheios de amor, especialmente úteis quando estão a passar por momentos difíceis ou a debater-se com um projeto impossível para a escola. Não se esqueça, o contacto físico do progenitor do mesmo sexo também é importante. Pais que abraçam os filhos e mães que abraçam as filhas são adequados a todas as fases do desenvolvimento dos nossos filhos. Um filho precisa do toque amoroso do pai e da mãe. E uma filha precisa de um fornecimento adequado de expressões cheias de amor, tanto da mãe como do pai. Se procurar formas de demonstrar contacto cheio de amor para com os seus filhos adolescentes, encontrá-las-á. Por exemplo, quando chegam a casa magoados por causa do treino que tiveram do seu desporto favorito, pode oferecer-se para lhes massajar os músculos doridos. Ou depois de terem estudado horas a fio, pode massajar-lhes o pescoço dorido e propor-lhes algum tipo de relaxamento, bem como de contacto cheio de amor. Muitas crianças gostam que lhes cossem as costas, mesmo depois de já serem crescidos e a viver longe de casa.
No entanto, não vai querer forçar contacto físico a um adolescente. Se ele se afastar do seu abraço ou der um salto para trás quando lhe toca no ombro, não insista. Por qualquer razão, o seu filho não quer ser tocado naquele momento. A razão disso acontecer pode não ter nada a ver consigo, ou pode estar relacionada com outro aspecto da vossa relação. Os adolescentes estão cheios de emoções, pensamentos e desejos, e às vezes simplesmente não querem ser tocados. Tente respeitar os sentimentos deles, sejam estes expressos por palavras ou ações. Contudo, se eles recusarem sistematicamente o seu toque, então terá de arranjar tempo para falar com eles sobre as razões por que isso acontece. Lembre-se, é um exemplo para os seus filhos. Eles observam a forma como pratica o contacto físico. Uma das formas de descobrir se eles estão a seguir o seu exemplo é observar a utilização que eles próprios fazem do contacto físico. É maravilhoso ver os seus filhos utilizarem esta linguagem do amor de forma eficaz em relação aos outros. Quando a principal linguagem do amor do seu filho é o contacto físico. A principal linguagem do amor do seu filho é o contacto físico? Leia com atenção o capítulo 7 para determinar isso com certeza. No entanto, aqui tem algumas pistas. Para as crianças que compreendem esta linguagem do amor, o contacto físico comunica amor de uma forma mais profunda do que as palavras. Eu amo-te. Ou receber um presente, arranjar a bicicleta, ou passar o tempo com elas. Claro que elas recebem amor em qualquer uma das linguagens, mas para elas, aquela que fala mais alto e mais claramente é o contacto físico. Sem abraços, beijos, palmadinhas nas costas e outras expressões físicas de amor, os seus depósitos de amor não ficarão cheios. Quando utiliza o contacto físico com estas crianças, a sua mensagem de amor chegará até eles num ápice. Um abraço terno comunica amor a uma criança, mas no caso destas crianças, grita-lhes aos ouvidos. Inversamente, se utilizar o contacto físico como uma expressão de raiva ou hostilidade, estará a magoar profundamente estas crianças. Uma bufetada é prejudicial a qualquer criança, mas é devastadora no caso de crianças para quem a principal linguagem do amor é o contacto físico. Marilyn não aprendeu as 5 linguagens do amor até que o seu filho Joey chegou aos 12 anos de idade. No final de um seminário sobre as linguagens do amor, ela voltou-se para uma amiga e disse: Agora entendo o Joey. Durante anos ele aborreceu-me por estar sempre a implicar comigo. Quando estou a lavar a louça, ele vem por trás de mim, põe as mãos no meu rosto e tapa-me os olhos. Se eu passo por ele, estica-se e belisca-me o braço. Se eu entro no quarto, quando ele está deitado no chão, agarra-me a perna. Às vezes puxa-me os braços para trás das costas. Ele costumava passar os dedos pelo meu cabelo quando eu estava sentada no sofá, embora já não faça isso desde que eu lhe disse para não mexer no meu cabelo. Ele faz a mesma coisa ao pai e os dois costumam acabar a luta no chão. Agora compreendo que a principal linguagem do amor do Joey é o contacto físico. Todos estes anos ele tem-me tocado porque quer ser tocado também. Admito que não sou muito dada ao contacto físico, os meus pais não eram de abraços. Compreendo agora que o meu marido tem amado o Joey através das lutas e de brigas fingidas, ao passo que eu me tenho afastado dos seus esforços de tirar amor de mim. Como foi possível que eu não visse nada disto durante todo este tempo? Agora parece tudo tão simples. Naquela noite, Marilyn falou com o marido sobre o seminário. Chris ficou um tanto ou quanto surpreendido com o que ouviu. Eu nunca tinha pensado nas nossas lutas como amor, mas faz muito sentido, disse ele a Marilyn. Eu estava a fazer apenas algo que era natural para mim. Na verdade, o contacto físico é também a minha principal linguagem do amor. Quando Marilyn ouviu isto, outra luz acendeu-se na sua cabeça. Não admirava que o Chris estivesse sempre a querer abraços e beijos. Mesmo quando não estava interessado em sexo, ele era a pessoa que mais gostava de mexer que ela jamais conhecera. Naquela noite, Marilyn sentiu-se inundada por uma forte percepção e, apesar disso, ela determinou que iria aprender a falar a linguagem do amor do contacto físico. Ela começaria por simplesmente reagir aos toques do marido e do filho. Na vez seguinte que Joey se aproximou do lava-loiça e tapou-lhe os olhos com as mãos, ela levantou as mãos molhadas, voltou-se para ele e deu-lhe um abraço muito apertado. Joey ficou chocado, mas depois riu-se. E na vez seguinte que Chris a abraçou e beijou,
Ela reagiu da mesma forma que fazia quando ainda namoravam. Ele sorriu e disse: Vou mandar-te a mais 2 seminários. Isto funciona mesmo. Marilyn persistiu nos seus esforços para aprender a nova linguagem do amor e, com o passar do tempo, ela começou a sentir-se mais confortável com o contacto físico. Mas até que ela se sentisse completamente à vontade, Chris e Joey colhiam os benefícios dos seus toques físicos e reagiam falando com ela na sua principal linguagem do amor, atos de servir. Joey lavava a louça, Chris aspirava ao chão e Marilyn pensou que tinha ido para o céu. O que as crianças dizem? Para muitas crianças, o contacto físico fala mais alto do que palavras, presentes, tempo de qualidade ou atos de servir. Sem ele, o seu depósito do amor nunca ficará a transbordar. Leia o que estas crianças tinham para dizer sobre o poder do toque físico. Ellison, 7 anos. Eu sei que a minha mamã me ama porque ela abraça-me. Jeremy, universitário do primeiro ano, disse-nos como sabia que os pais o amavam. Eles mostravam-na toda a hora. Desde que me lembro, sempre que eu saía de casa, recebia um abraço e um beijo da minha mãe e um abraço do meu pai, se ele estivesse em casa. Sempre que voltava para casa era tudo repetido. Ainda hoje é assim. Alguns dos meus amigos nem podem acreditar porque não cresceram em famílias com o hábito de abraçar, mas eu gosto. Continuo a desejar ansiosamente os abraços dos meus pais. Dá-me sentimentos quentes. Perguntaram a Mark, de 11 anos. Numa escala de 0 a 10, quanto é que os teus pais te amam? Sem pestanejar, ele respondeu 10. Quando lhe perguntámos por que razão tinha tanta certeza disso, ele respondeu: Bem, primeiro porque eles me o dizem, mas ainda mais por causa da forma como eles me tratam. O meu pai dá-me sempre um encontrão cada vez que passa por mim e fazemos lutas no chão. Ele é muito divertido. E a minha mãe está sempre a abraçar-me e a beijar-me, mas deixou de fazer isso à frente dos meus amigos. Jessica, 12 anos, vive com a mãe a maior parte das vezes e visita o pai aos fins de semana de 15 em 15 dias. Ela diz que se sente especialmente amada pelo pai. Quando lhe perguntamos porquê, ela respondeu: Porque sempre que vou visitá-lo, ele abraça-me e beija-me e diz-me que está muito contente por me ver. Quando me vou embora, ele abraça-me durante muito tempo e diz que sente a minha falta. Eu sei que a mamã também gosta de mim. Ela faz-me imensas coisas, mas eu gostava que ela me abraçasse e parecesse tão feliz por estar comigo como o papá. Se o contacto físico for a principal linguagem do amor do seu filho, e se por natureza não gosta de tocar, mas apesar disso quer aprender a linguagem do amor do seu filho, talvez ajude-se a começar por tocar em si próprio. Sim, estamos a falar a sério. Primeiro, pegue na sua mão e toque no seu braço, começando no pulso e subindo lentamente até ao ombro. Dê a si próprio uma massagem no ombro. Depois pegue na outra mão e faça o mesmo do outro lado. Passe as 2 mãos pelo seu cabelo, massageando o couro cabeludo à medida que avança da frente para trás. Sente-se direito com os 2 pés no chão e dê palmadinhas nas suas pernas. Faça-o com ritmo, se preferir. Coloque uma mão no estômago. Depois incline-se para baixo, toque nos seus pés e massaje os tornozelos. Sente-se direito outra vez e diga: Pronto, já está. Toquei a mim próprio e sou capaz de tocar o meu filho. Para aqueles que nunca foram tocados e consideram o contacto físico desconfortável, o exercício que descrevemos pode ser o primeiro passo para derrubar barreiras ao contacto físico. Se o leitor for uma destas pessoas, talvez queira fazer o exercício uma vez por dia, até encontrar coragem suficiente para ter a iniciativa de tocar o seu filho ou o seu cônjuge. Depois de começar, estabeleça um objetivo conscientemente e conscientemente toque o seu filho todos os dias. Mais tarde, poderá progredir até vários toques por dia. Qualquer pessoa pode aprender a linguagem do contacto físico e, se essa for a principal linguagem do amor do seu filho, vale a pena fazer o seu melhor. Se a principal linguagem do amor do seu filho é contacto físico. Aqui tem mais algumas ideias, especialmente para os pais. Escolha entre elas para tentar algo novo que o leitor supõe que o seu filho vai gostar. Quando cumprimentada pela manhã ou se despede do seu filho, envolva-o com os braços e aperte-o. Ajoelhe-se no caso de crianças pequenas.
Deixe o seu filho segurar nas mãos ou acariciar qualquer coisa macia, como um cobertor, para o acalmar. Se o seu filho está em stress, afague-lhe os cabelos para o descontrair. Pergunte com frequência se o seu filho gostaria de ser agarrado ou acariciado. Abrace e beije o seu filho todos os dias quando ele vai e quando volta da escola, assim como quando lhe aconchega a roupa da cama quando o vai deitar, no caso de crianças mais pequenas. Afague o cabelo do seu filho ou esfregue-lhe as costas quando eles lhe falam de um dia difícil ou se estão aborrecidos. Pouco tempo depois de lhe dar um castigo, dar um castigo ao seu filho, tire algum tempo para o abraçar, para lhe mostrar que o castigo foi baseado nas consequências das escolhas erradas deles, mas que ainda o ama e que gosta dele como seu filho. Enrosquem-se no sofá quando estão a ver televisão juntos. Deem-se mutuamente um dá cá 5, com as mãos erguidas ou felicitações semelhantes sempre que der com o seu filho a fazer algo positivo. Compre um presente ao seu filho se ele gostar de tocar, como uma almofada macia, um cobertor ou uma camisola. Faça guerras de cócegas com os seus filhos, tendo o cuidado de não permitir que isso se transforme numa atividade estressante para eles. Façam jogos ou pratiquem desportos juntos que impliquem contacto físico. Isto dará a ambos tempo de contacto partilhado com significado, mas sem parecer forçado. Com os seus filhos mais pequenos, leiam histórias juntos, mantendo-o no seu colo. Cante com os seus filhos cantigas que necessitam de contacto físico e de ação, como bater as palmas, rodopiar ou saltar. Muitos dos atuais vídeos para crianças tornam isto ainda mais fácil. Quando o seu filho adoecer ou se magoar, passe tempo extra pegando-os ao colo e dando-lhes conforto. De vez em quando grite "abraço de grupo" para toda a família, independentemente do tamanho da sua. Para acrescentar algum sentido de humor, inclua no abraço o cão ou o gato lá de casa. Dê beijinhos, mesmo que o seu filho pense que é demasiado crescido para essas coisas. E deem as mãos durante as orações em família.